Olá a todos, professor Vini aqui falando novamente, como sempre, gravando aí videozinhos para vocês. Aula de hoje, ou vídeo aula de hoje, sobre o Império Bizantino. Veja bem, nós poderíamos também nos referir ao Império Bizantino como Roma V. O que é isso? É o seguinte, eu já gravei aí Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4 e agora Roma 5. Por que, meus queridos? Porque tu precisa lembrar, a primeira coisa importante quando a gente fala do Império Bizantino é que ele tem um segundo nome. Ele também é chamado de o Império Romano, e por isso seria a quinta parte aí desses meus vídeos, o Império Romano do Oriente, ok? Então, Império Bizantino é Império Romano do Oriente. Professor, e o Império Romano do Ocidente? Eu perdi as tuas aulas anteriores. O Império Romano do Ocidente é Roma, né? Capital Roma, sede Roma, aquele Império Romano que se construiu lá às margens do rio Tibre, né? Com B de bola. Então, lá nas margens do rio Tibre nasce Roma, civilização romana, mas aí, olha só, eu já anotei aqui, fiz um esqueminha aqui para facilitar um pouco e o vídeo não ficar tão longo. No ano de 330, nós temos a fundação, veja bem, de Constantinopla. Então aqui nós vamos anotar um nome. Que nome? Constantino. E aqui eu preciso fazer uma breve explanação para ti. Constantino deu origem a uma cidade chamada de Constantinopla, ok? Constantinopla. Só que Constantinopla é um nome a qual passou a ser chamada uma cidade que já existia. Essa cidade que já existia chamava-se Bizâncio. Era uma antiga colônia grega, localizada num ponto estratégico lá no Estreito de Bósforo. E essa colônia grega, então, de Bizâncio, agora rebatizada de Constantinopla, é que vai ser a sede dessa parte do Império Romano do Oriente. Então, primeiro Bizâncio, capital, cidade, colônia grega, depois vira Constantinopla. E hoje ela vai passar a se chamar Istambul, uma das cidades mais importantes da Turquia. Então, fundação 330 pelo imperador Constantino. Mas lembra que já existia a fundação romana, é a cidade passando a ser de domínio romano, de administração romana. Muito bem. Daí, meus queridos, nós vamos ter aqui no ano de 395 aquilo que nós chamamos de a divisão do Império Romano. Então aqui é outro imperador, Teodósio. Teodósio é que vai fazer, já te ensinei no videozinho da Roma 4, o Édito de Tessalônica. Então é Teodósio Tessalônica, certo? Nesse Édito de Tessalônica, no ano de 395, há uma divisão, então, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. E aí o que acontece? Aqui a cidade de Constantinopla passa a ser a capital. Capital do quê? Vamos puxar uma flechinha aqui. Capital do Império Romano do Oriente. Muito bem. Aí aqui, né, próxima informação que eu anotei para ti é o ano de 475 depois de Cristo. O que acontece 475 depois de Cristo? É a queda, é o fim
Ou seja, é aqui que Roma, né, é tomada lá pelos Érulos, por um dos povos bárbaros, né? Então é ali que Roma chega ao fim, né? É o fim dessa parte do Império. Mas essa outra, que no caso é o tema da aula de hoje, o Império Romano do Oriente, ou Império Romano Oriental, ele vai agora dominar o que antes seria a cultura romana, os costumes, e vai prevalecer funcionando por mais 1000 anos, tá? É mais 10 séculos. Claro que aqui para nós, né, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, ele não vai ter um peso, uma importância tão grande, porque nós estamos um pouco mais afastados do Oriente, né? E a nossa história aqui, a história do Brasil, ela está relacionada com Portugal, está relacionada com a Europa, e aí a cultura de Roma ocidental está muito mais ligada. Nós vamos ter uma fusão cultural entre Roma ocidental e as tribos germânicas. E isso depois vai dando origem ao cristianismo, vai dando origem às línguas latinas, até a fundação de Portugal, grandes navegações, Brasil, certo? Mas a aula de hoje então é para te falar um pouquinho sobre essa cultura do Império Romano do Oriente e também sobre alguns aspectos políticos. Primeiro, e talvez o mais importante aspecto político do Império Bizantino para nós aqui do Ocidente, que aparece lá nas provas, inclusive, se tu estiver estudando para elas. Nome mais importante da história do Império Bizantino, o imperador Justiniano. Veja que ele é um dos primeiros, 525, 527, é quando Justiniano começa o seu reinado lá em Constantinopla, né? Lá no Império Bizantino. E o imperador Justiniano é lembrado por várias coisas. Eu anotei 5 coisas aqui para a gente falar sobre o Justiniano. A primeira é a marca de tênis que ele usava. Não, claro que não. Piada idiota número 1 da aula de hoje. Nike, aqui, né? Ela inclusive pode fazer referência ao tênis, porque Nike significa vitória. Mas a gente tem aqui uma possível, né, diferença de grafia e até mesmo de pronúncia, né? A gente está falando da revolta de Niké ou Nika, tá? Então isso foi uma revolta. A principal causa da revolta eram os aumentos dos impostos promovidos pelo imperador Justiniano. Justiniano era um governador muito autoritário, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui depois sobre isso. E o Justiniano, então, ao propor aumento de impostos massivos em relação à sua própria população, ele vai sofrer uma revolta, uma tentativa de golpe popular. Esse golpe popular, ele conseguiu êxito, né? Ele conseguiu sucesso num primeiro momento. Tanto que a população, ela se aproximou do palácio, ela empreendeu vitórias contra os soldados do Justiniano e a população gritava a palavra vitória. Então, tu vai imaginar a população gritando lá, Nika, 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 ou Nike, Nike. Não se sabe exatamente qual é a pronúncia aqui para o português. Então, eles vão estar lá gritando vitória. Mas aí, quase derrotado, Justiniano resolve ouvir a sua esposa, a rainha Teodora, que diz a ele para ele resistir até o último minuto, provavelmente que ela ficaria ao lado dele, que eles teriam força suficiente para esmagar o povo. E dito e feito, Justiniano reorganiza suas tropas, reorganiza sua força e consegue derrotar a população, graças então a esse conselho, né, da Teodora. Então, a revolta de Niké fortalece muito o Justiniano. E com esse fortalecimento do Justiniano,
ele vai tentar fazer uma campanha de reunificação. O que é isso? É uma campanha para a reconquista de Roma. Ou seja, ele vai tentar de novo, olha só, reunificar o Império Romano. Ou seja, ele está governando a parte oriental e ele vai tentar reunificar com a parte ocidental. Então ele vai formar um grande exército e ele vai tentar retomar Roma, que estava sob o controle então agora dos povos, das tribos germânicas, dos povos bárbaros. Ele vai conseguir grandes vitórias, vai chegar muito perto disso, mas por fim ele não consegue fazer essa reunificação e tem que retroceder e voltar a tomar conta apenas lá do seu Império bizantino, né, o Império Oriental, Romano Oriental. Outra coisa fundamental do Justiniano é o que nós chamamos de Corpus Juris Civilis. Seria, né, o corpo do direito civil, basicamente isso. Mas aqui é uma compilação das leis romanas. Isso aqui é muito usual, né, de se comentar aqui no Ocidente, se cobrar isso em prova, porque é graças ao Corpus Juris Civilis que nós temos uma compilação, uma organização das leis romanas, ou se tu preferir, do direito romano. Se tu assistiu a aula lá de Roma 4, tu viu que um dos legados de Roma é justamente o direito romano, que eles nos deixaram, né? Legado à herança cultural. Então, o Corpus Juris Civilis foi quando eles organizaram as milhares de leis e códigos criados em Roma durante os vários séculos que Roma funcionou. Tu vai lembrar que a origem do direito romano é lá a Lei das 12 Tábuas, mas depois são séculos e séculos que os magistrados vão elaborar novas leis e isso vai ser muito difícil de ser compreendido, até que se faz o Corpus Juris Civilis. Por isso que ele é importante da gente saber. Depois disso, meus queridos, olha só, tem uma questão um pouco teórica, só para te entender o funcionamento do Império Bizantino, que é a ideia da teocracia mais o despotismo. O que significa teo? Teo aqui significa Deus. Vamos anotar aqui, ó. Deus. Kratos, o governo de Deus. Por quê? Porque a partir do governo de Justiniano, nós vamos ter o imperador bizantino recriando uma antiga tradição romana. Qual é? De que o imperador é uma divindade, ele deve ser cultuado e respeitado como uma divindade. Tu vai lembrar que lá em Roma, isso foi motivo de muita discórdia entre os cristãos e os pagãos, aqueles que acreditavam na mitologia romana. Mas aqui em Constantinopla, no Império Bizantino, isso vai prevalecer. Depois, a outra questão teórica aqui é o despotismo, é o déspota. É a ideia de um governo autoritário. Justiniano foi extremamente autoritário, não só lá na revolta de Miqué. Dizem, né, as escrituras, os historiadores nos afirmam isso, que ao morrer o Justiniano, a população comemorou a sua partida para o além. Haja vista o autoritarismo, a repressão que ele exercia sobre a população. Para terminarmos, meus queridos, preciso te contar que agora vem uma parte da aula que é uma das minhas preferidas. Para te falar sobre a arquitetura e também sobre uma construção espetacular promovida pelo Justiniano. Alguns vão a chamar de a Catedral de Santa Sofia, mas nós vamos chamar ela só como Hagia Sophia.
Hagia Sophia. Hagia Sophia significa a sagrada sabedoria. A sagrada sabedoria, ou a Hagia Sophia, é uma construção fabulosa que vai se tornar a catedral cristã de Istambul, ou se tu preferir, a catedral cristã de Constantinopla, a principal igreja cristã do Império Bizantino. Então é um prédio fabuloso, e aqui nós vamos chamar atenção para uma coisa. Eu gostaria que tu olhasse aí uma imagem da Hagia Sophia e tu vai ver que a Hagia Sophia tem uma grande cúpula, ok? A cúpula da Hagia Sophia foi uma das primeiras cúpulas do mundo a ser construída. E quando ela foi construída, aquela cúpula, né, sem que houvesse uma estaca no meio, né, para segurar a sua abóboda, os descrentes diziam que aquela cúpula, eles faziam apostas de que aquela cúpula cairia em uma semana, em um mês, em um ano, 10 anos. Preciso te contar que aquela cúpula, sem uma estrutura metálica para segurar e nem um pilar, já está lá há praticamente 1500 anos. Já passou por vários terremotos e nada ocorreu naquela cúpula. Ou seja, é uma grande construção, é uma grande criação da engenharia, da arquitetura de construções bizantinas de novo. Mas aquela abóboda é só uma parte do que é espetacular na Hagia Sophia, né? No que foi, num primeiro momento, a Catedral de Santa Sofia, né? Mas lembre que aqui não é uma santa, é a sabedoria, uma homenagem à sabedoria. Muito bem. Hagia Sophia, ela foi catedral durante o Império Bizantino, certo? Mas se tu assistir até o final do vídeo, aí eu te conto o que vai acontecer depois, que ela vai deixar de ser uma catedral. Mas aguenta aí, por enquanto tu faz a tua pesquisa, tu dá uma olhada lá para te ver a maravilha que é Hagia Sophia, né? Um dos lugares mais lindos do mundo, eu diria, até porque tem uma história fantástica que eu já vou te contar. Já que nós começamos a falar de Hagia Sophia, uma catedral cristã, vamos falar algumas coisas sobre o aspecto religioso e cultural, então, do Império Bizantino. Vamos falar sobre monofisismo. O que é isso, meus queridos? Né? Monofisismo é quando nós temos a ideia de que Cristo possui uma única natureza. E essa única natureza é uma natureza divina. Veja bem, aqui é uma discussão teológica, né? E nós não precisamos aprofundar, até porque eu não tenho todo esse conhecimento. Mas a ideia aqui é de que Cristo não é humano, não foi humano. Ele foi apenas uma divindade enviada, né, pelo Pai maior, ele é o Filho de Deus, mas ele vai ter uma única característica de uma divindade. A isso nós damos o nome de monofisismo, e isso é defendido pelos bizantinos. Segunda coisa importante aqui, bota um asterisco, porque é bem importante isso, volta e meia cai nas provas e tu precisa saber. Iconoclastia, o que é isso? É a destruição do culto às imagens. Aqui nós vamos ter um desapego às imagens, né? Tu vai perceber que isso é uma característica muito grande do Império Bizantino e que ele vai passar adiante, né? Eu já vou te contar o que vai ser o adiante. Mas essa ideia de não cultuar imagens, isso está muito associado com o Império Bizantino. Então, ao visitar, por exemplo, Hagia Sophia, tu vai perceber a falta de imagens se tu comparar com uma catedral, por exemplo, a Catedral de Milão na Itália.
Tu vai visitar o Vaticano, tu vai ver muita imagem, são muitos santos, né? Tu vai perceber que isso aqui vai ser inclusive tema da reforma protestante. Os protestantes também vão se basear nessa ideia de que não deve haver o culto às imagens. Então isso é iconoclastia, destruição do culto às imagens. Outra coisa que tu precisa saber aqui é quem é o patriarca. Patriarca é o chefe da religião cristã do Império Bizantino. Então aqui nós vamos ter uma figura importante, né? Porque em Roma nós vamos chamar o chefe da igreja de Papa, né? Aqui o chefe da igreja cristã vai se chamar patriarca. Perfeito? Próximo ponto, mosaicos. Já falamos um aspecto aqui, Hagia Sophia, abóboda, certo? Então uma característica da arquitetura bizantina são as construções com essas abóbodas. Aliás, na frente de Hagia Sophia tem a Mesquita Azul, um prédio tão lindo quanto a Hagia Sophia e que também tem lá abóbodas, mas eu já falo de novo sobre isso. Mosaicos. Mosaicos é uma outra característica, né? Ela é uma forma de pintura, ela é uma representação de arte, né? Tu vai lembrar que mosaicos é quando a gente pega aqueles pequenos pedacinhos ali de algum objeto e a gente vai formar uma imagem. Claro que tu sabe tu já viu alguns vídeos meus aí, que eu sou muito ruim, né? Tu já teve aula comigo, sabe que eu não sei desenhar, né? Mas tu vai imaginar esses pequenos fragmentos que dão origem a uma bela imagem. Nós temos em Hagia Sophia também um belo mosaico aí que representa Jesus de Nazaré, ou se tu preferir, Jesus Cristo, né? Com a ideia da divindade aqui defendida pelos bizantinos. Muito bem, meus queridos, agora chegamos ao finalzinho da nossa aula. E o finalzinho da nossa aula tem dois temas importantes. O grande cisma, veja bem, por que ele é chamado de grande cisma? Vamos anotar aqui a primeira coisa. Ano 1054. O que vai ocorrer no ano de 1054? Uma divisão. Divisão do quê? Divisão da igreja cristã. Divisão da igreja cristã. Até esse momento, qual igreja cristã que existia? A igreja católica, apostólica, o quê? Romana. Então vamos anotar aqui. Já existia uma, né? A igreja católica, apostólica, romana. Quem era o chefe dela? O chefe era o Papa, certo? Mas nós vamos ter aqui uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica, Ortodoxa. Ou, se tu preferir, ela também tem uma outra denominação, a Igreja Ortodoxa Grega. Vamos anotar isso aqui no cantinho. Igreja Ortodoxa Grega. Por quê? Porque os bizantinos, eles seguiam ritos gregos. Eles usavam como língua oficial, dentro das celebrações, as escrituras sagradas em grego. Era pronunciada a missa em grego. E diferente dos católicos, que faziam isso em latim, né? A língua oficial lá de Roma. Então aqui temos duas igrejas, Igreja Católica Apostólica Romana, o chefe é o Papa, Igreja Católica Ortodoxa, quem vai ser o chefe? O chefe vai ser o patriarca, ok? Então, duas igrejas, cisma, veja bem, aqui aprenda uma coisa importante, o grande cisma. Mas aqui no Ocidente,
a Igreja Católica Romana, esta aqui de Roma, né? Tem muita influência sobre o nosso mundo, denominou esse cisma de o cisma ou o grande cisma do Oriente. Por quê? Porque para os católicos há uma saída da parte grega, né? Da parte de Bizâncio, da Igreja Ortodoxa. Mas os historiadores preferem chamar isso como grande cisma também. Por quê? Porque há aqui um movimento de ruptura de ambos os lados. O Papa excomungou o Patriarca. Por sua vez, o Patriarca excomungou o Papa. Por isso, então, há uma ruptura de ambos os lados, grande cisma. Ou, se tu preferir, a versão dos católicos dizendo, então, que é o cisma do Oriente. Muito bem, vamos só anotar uma coisa importante aqui. Associado com a Igreja Ortodoxa. O que nós vamos anotar aqui? Uma palavra. Cesaropapismo. É uma característica desse período e também aparece bastante em provas. Cesaropapismo é a interferência do imperador na igreja. É quando os poderes se fundem, o poder político com o poder religioso. Então nós damos o nome disso de César, que vem aí a interferência, né, a ideia de imperador, papismo com papa. Isso é uma das origens também da disputa que origina o grande cisma. Muito bem, meus queridos, agora para a gente finalizar nessa aula aquilo que eu tinha prometido, o fim do Império. Quando que chega ao fim o Império Bizantino? O Império Bizantino, ele chega ao fim no ano de 1453. O que acontece em 1453? A gente vai ter a queda, né? Vamos anotar, a queda de Constantinopla. Detalhe importante, Constantinopla é uma das capitais do mundo, né? É uma das cidades mais extraordinárias da história. Ela foi, ou melhor, tentaram invadir Constantinopla mais de 20 vezes. 20 povos diferentes tentaram conquistar Constantinopla, nenhum conseguiu. Porque Constantinopla era cercada por grandes muralhas e ela também tem uma posição estratégica ali no Bósforo, né? E no Estreito de Bósforo, dá um Google aí, procura aí, veja o que é o Estreito de Bósforo, é fantástico, procura Istambul aí, tu não vai se arrepender. Mas, depois de 20 e tantas tentativas frustradas, eis que um sultão chamado Maomé II, vamos anotar, Maomé II, líder de quem? Líder dos turcos otomanos. Ele vai conseguir conquistar Constantinopla. Ele vai derrubar, ele vai colocar fim no Império Bizantino. E aqui, meus queridos, o que nós temos? Ó, a fundação do Império Turco Otomano, certo? Esse Império Turco Otomano, ele é um império que tem uma outra religião. Ele não segue a Igreja Cristã Ortodoxa, ele não segue a Igreja Católica Apostólica Romana. Os turcos otomanos são seguidores do islamismo. Então, a gente tem aqui uma nova concepção, uma nova religião surgindo em Bizâncio, Constantinopla e agora, meus queridos, Istambul. É aí que começa a ser chamada a cidade de Constantinopla de Istambul. Veja bem, vamos dar o fechamento agora para a nossa aula falando mais uma vez sobre Hagia Sophia. Quando
o sultão Maomé II vai conquistar Constantinopla, que vai passar a se chamar Istambul, ele quer, num primeiro momento, destruir Hagia Sofia. Mas aí ele é aconselhado a visitar Hagia Sofia. E ele vê com seus próprios olhos a magnífica construção de Hagia Sofia. Hagia Sofia, para te ter uma ideia, foi a maior catedral do mundo por 1000 anos. Mas agora ela não é mais uma catedral, porque agora os muçulmanos conquistam Constantinopla. Vamos destruir! Não, não vamos. Maomé II resolveu não destruir Hagia Sofia, né? Vamos agradecer aos deuses. Ele não destrói, mas ele resolve transformá-la numa mesquita. Então, as imagens, os mosaicos, cadê? Mosaicos vão ser cobertos com gesso, vão ser escondidos, e a partir daquele momento começam a ser feitas algumas inscrições muçulmanos. Os muçulmanos também são iconoclastas, eles não cultuam imagens, né? Tu pode pesquisar e tu não vai encontrar imagens de Maomé feita por muçulmanos. Os cristãos até fazem imagens de Maomé, mas os muçulmanos não a fazem. Então, quando os muçulmanos tomam conta de Hagia Sofia, eles transformam ela numa mesquita. Vão construir minaretes, que são umas pontas assim. Se tu tá vendo aí a imagem de Hagia Sofia, tu vai perceber assim umas torres, né? Então é construído no mesmo templo que foi católico, que foi cristão, ele agora vira um templo muçulmano. 1600 mais ou menos, 1600 e pouco, na frente de Hagia Sofia, como eu te contei antes, é construída uma mesquita ainda maior, a Mesquita Azul, que vai possuir 6 minaretes. É a única mesquita da Turquia que vai ter esses 6 sinaretes, essas 6 torres, para sinalizar que ali era maior, era mais importante, era mais bela, inclusive. E olha o serviço que deu para fazer algo mais belo do que Hagia Sofia. Elas ficam frente a frente mesmo. Só que Hagia Sofia hoje é o quê? A partir da criação da Turquia e do governo de Mustafa Atatürk, 1931, se eu não me engano, a Hagia Sofia é transformada em um prédio secular. Ela não é mais nem uma catedral católica e nem uma mesquita muçulmana. E hoje ela é tratada como um museu, como um patrimônio cultural de Istambul, da Turquia, e um patrimônio da humanidade. Certo? Então espero que tu tenha entendido, compreendido um pouco sobre a civilização bizantina. Ficou alguma dúvida aí? Deixa um recadinho aí que eu te ajudo. Valeu, um grande abraço a todos.